Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 19 do Colégio Naval de 1985. Queremos saber qual que é o resto da divisão por 11 deste número aqui, desse número grande. Então, para resolvermos esse problema, nós vamos nos utilizar de algumas ferramentas da teoria dos números. O primeiro resultado que nós vamos utilizar é o seguinte, que ao final da demonstração deste exercício, eu também vou fazer uma demonstração desse resultado. Eu vou fazer uma justificativa do porquê que esses resultados eles são verdadeiros. Então, qual que é o resultado que nós vamos utilizar? Então, sejam A e B pertencentes aos números naturais, ao conjunto dos números naturais. Então, nós vamos pegar o número A e nós vamos fazer uma divisão dele por um número N. Então, pelo algoritmo de Euclides, quando a gente divide um número A natural por um número natural N, isso vai nos dar um quociente, que eu vou chamar de Q1, mais um resto. E este resto, a gente sabe que ele só pode assumir esses valores, ou ele é 0, ou ele é 1. No máximo, ele é N menos 1. Isso é a divisão euclidiana. E nós vamos pegar o número B e vamos dividir por 11 também. Ou melhor, a gente vai dividir por N. Então, quando a gente divide o B por N, vai dar um quociente Q2, mais um outro resto que eu vou chamar de S. E esse S, ele pode assumir esses valores. 0, 1, no máximo, N menos 1. Esses são os possíveis valores para R e S. Mas qual que é o resultado que nós vamos utilizar para resolver este problema? São dois resultados. O primeiro deles é o seguinte, o produto de A vezes B, na divisão por N, vai dar o mesmo resto que o produto de R vezes S na divisão por N. Esse é o primeiro resultado. Então, novamente, o produto de A vezes B, se a gente dividir por N, vai dar o mesmo resto, essa divisão vai dar o mesmo resto, e a divisão de R, que o resto da divisão de R vezes S por N. Eles têm o mesmo resto. A soma de A mais B, dividido por N, também vai dar o mesmo resto da divisão da soma de R mais S na divisão por N. Dá sempre o mesmo resto. Então, novamente, o produto de A vezes B na divisão por N vai dar um resto. O produto de R vezes S na divisão por N vai dar um resto. Esses dois restos são iguais. A soma de A mais B na divisão por N dá um resto. A soma de R mais S na divisão por N dá um outro resto. Esses dois restos são iguais. São esses dois resultados que nós vamos utilizar e que ao final deste exercício nós vamos demonstrar. Então, o que nós podemos observar de início? Que este número aqui, ele é um múltiplo de 11. Como que a gente faz para verificar, usando um critério de divisibilidade, se um número é ou não múltiplo de 11? A gente pega o número, a gente coloca o número aqui, 9, 1, 1, 9, e se a gente fizer uma soma e subtrações alternadas, fazer 9 menos 1, depois mais, depois menos, perceba que aqui dá 0. Então, este número aqui, de fato, ele é múltiplo de 11. Ou seja, se esse número aqui é múltiplo de 11, todo esse número aqui vai ser múltiplo de 11. E a divisão deste número aqui por 11 vai dar um resto 0. Logo, a gente vai usar aquele resultado, A gente vai pegar o resto da divisão deste número aqui por 11, que sei lá vai ser R, E a gente vai pegar o resto da divisão deste número aqui por 11, que a gente sabe que é 0. Então, o resto da divisão deste número aqui por 11 é o mesmo resto da divisão da soma desses dois números aqui por 11. Aí vamos usar o resultado anterior. Então, basta a gente saber qual que é o resto da divisão de 1.211 elevado na 20 por 11. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse número, 1.211, e vamos fatorá-lo em números primos. Então, 1.211 dividido por 7 dá 173. E 173 já é um número primo, então vai ficar só assim, O 1.211, ele pode ser escrito na fatoração em números primos como 7 vezes 173. Então, portanto, o 1.211 elevado na 20 é 7 elevado na 20 vezes 173
elevado na 20. Mas, como que a gente pode escrever esse 7 elevado na 20? A gente pode escrever assim, ó, como 7 elevado ao quadrado, elevado na potência 10, né? Então, 7 elevado na 20 é 7 elevado ao quadrado, elevado na potência 10, vezes 173 elevado na 20. Isso nos dá 49 elevado na 10, vezes 173 elevado na 20. E agora o que nós vamos fazer? A gente vai pegar o 49 e vamos dividir por 11. 49 dividido por 11, isso nos dá 4, né? 4 vezes 11 dá 44. Sobra um resto 5. Ou seja, a divisão de 49 por 11 dá resto 5. Em outras palavras, 49 elevado na 10 na divisão por 11 dá o mesmo resto que 5 elevado na 10 na divisão por 11. Então, vou colocar assim, ó. Eu vou escrever assim. Isso aqui agora não vai ser igual ao que eu vou escrever embaixo, né? Mas o resto da divisão deste número aqui por 11 vai ser o mesmo resto da divisão de 5 elevado na 10 na divisão por 11. E o resto da divisão deste número aqui por 11 vai ser o mesmo resto que 5 elevado na 10 vezes 173 elevado na 20 na divisão por 11. Mas, como que a gente pode agora descobrir, né, qual que é o resto da divisão de 173 por 11? Se você fizer 173 dividido por 11, né, isso vai nos dar aqui, ó, 1, né? 1 vezes 11 dá 11, abaixa 6, dá 6, né? 17 menos 11 dá 6, né? Fica um 3 aqui, abaixo 3, né? Daí 5 vezes 11 dá 55, 63 menos 55 dá 8. Ou seja, o resto da divisão deste número aqui por 11 é o mesmo resto que o resto da divisão deste número aqui, ó, por 11, né? Porque 136 dividido por 11 dá resto 8. Então, 136 dividido por elevado na 20, melhor dizendo, dá o mesmo resto na divisão por 11 que 8 elevado na 20, né? E o que nós vamos fazer agora? A gente vai pegar esse 5 elevado ao quadrado e vamos escrever assim, o 5 elevado na potência 10, vamos escrever assim, ó, como 5 elevado ao quadrado, elevado na 5. E o 8 elevado na 20 a gente vai escrever assim, ó, como 8 elevado ao quadrado, elevado na 10. Né? 8 elevado ao quadrado elevado na 10. E isso que nos dá, isso aqui agora é igual, né? Tudo isso aqui vai ser igual. Daqui para cá, né? Do azul aqui para o vermelho não é igual, né? Então, mas tudo isso aqui é igual a 25 elevado na 5 vezes 64 elevado na potência 10. Agora, qual é o resto de 25 na divisão por 11? Então, vou colocar aqui 25 dividido por 11. 2 vezes 11 dá 22. Sobra 3. Ou seja, o resto da divisão de 25 por 11 é 3. Então, o resto da divisão deste número aqui por 11 vai ser o mesmo resto que 3 elevado na 5 na divisão por 11. E o 64, né? O 64, se a gente pegar aqui, ó, 64 e dividir por 11, isso vai nos dar o quê, né? Se a gente pegar 5, né? 5 vezes 11 dá 55. 64 menos 65 dá 9. Ou seja, o resto da divisão de 64 elevado na 10 por 11 é o mesmo resto que 9 elevado na 10 na divisão por 11, né? Se a gente pegar 9 elevado na 10 e dividir por 11, vai dar um resto. 64 elevado na 10 dividido por 11 dá um resto. O resto desses dois números é igual. Então, como que a gente pode escrever este número aqui? Agora, isso vai ser igual a quanto, né? Vai ser igual a 3 elevado na 5 vezes 3. Então, isso daqui vai ser igual a 3 elevado na 5 vezes 3 elevado na 20, né? Que é a mesma coisa que 3 elevado na 25. Só que o 3 elevado na 25 é isso aqui, né? É 3 elevado na 5 elevado na 5. Né? E o 3 elevado na 5 é a mesma coisa que 243. E tudo isso ainda, né, elevado na 5. E qual é o resto da divisão de 243 por 11, né? 243 dividido por 11. A gente pegar o 2, ó, 2 vezes 11 dá 22. 2 vezes 11 dá 22. 24 menos
22 dá 2. Baixo 3. 2 vezes 11 dá 22. Sobra 1. Ou seja, o resto da divisão deste número aqui por 11 é o mesmo resto da divisão de 1 elevado a 5 por 11, que é próprio 1, né? Então, a gente acabou de ver que o resto da divisão deste número aqui por 11 é 1. Como o resto da divisão deste número aqui por 11 é 0, então o resto da divisão deste número aqui por 11 é 1 mais 0, que é igual a 1. E, portanto, a nossa resposta é a letra B. Vamos agora demonstrar o resultado, né? Então, nós temos o seguinte, nós temos que o número A, que dividido por N dá um quociente Q1 e um resto R, né? Em que o R ele pertence ao conjunto de 0 até N menos 1. E a gente vai dividir o B por N, isso vai nos dar um quociente Q2, mais um resto, que eu chamei de S, em que o S ele assume esses possíveis valores, né? De 0 até N menos 1. Então eu vou fazer apenas uma demonstração, daí você faz a segunda, né? Eu vou fazer o A vezes B. Então vou multiplicar o A vezes B e vamos provar que A vezes B na divisão por N deixa o mesmo resto que R vezes S na divisão por N. Daí você faz em casa como exercício o outro resultado. A mais B na divisão por N deixa o mesmo resto que R mais S na divisão por N. Então, se a gente multiplicar aqui A vezes B, né, vai dar N vezes Q1 mais R vezes N vezes Q2 mais S. Isso nos dá N vezes N ao quadrado, né, Q1 Q2, mais NQ1 vezes S, mais NQ2 vezes R, mais R vezes S. Então, perceba que esse número aqui, ó, ele é um múltiplo de N. Então, a gente pode escrever assim, ó. A gente pode escrever tudo isso daqui como um N vezes um número natural K. É só você colocar o N em evidência, né? E o que vai estar dentro do parênteses vai ser esse K aqui. Então, A vezes B é N vezes K mais R vezes S. Né? E a gente vai pegar o R vezes S e também vamos dividir ele por N. Né? Então, vai dar um quociente Q3 mais um resto que eu vou chamar de R maiúsculo. E esse R maiúsculo, né? Ele varia de 0 até N menos 1. Porque a gente está pegando o número dividido por N, né? O resto, pela divisão euclidiana, só pode assumir esses valores. E daí a gente pega agora este R vezes S e colocamos aqui em cima. Então vai ficar assim, ó. K, A vezes B igual a N vezes K mais R vezes S, que é isso aqui, ó. É igual a N vezes Q3 mais R. Isso daqui a gente pode colocar o N em evidência, vai ficar K mais Q3 mais R, em que o R pertence ao conjunto de 0 até N menos 1. Ou seja, a divisão de A vezes B por N, ó, está dando um resto R, justamente porque o R está aqui nesse conjunto. E esse R é justamente o mesmo resto da divisão de R vezes S por N. E daí a gente usou esse resultado, né? E mais o resultado da soma para demonstrar que o resto da divisão deste número aqui por 11 é igual a 1. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula. Link e e-mail na descrição. Até mais!